Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 50, O Reino Reistize. Parte 2. Fora estimado que os emissários do Reino Feiticeiro levariam cerca de uma semana para viajar de Errantel até a capital real. O 7º dia chegara. Se tudo corresse de acordo com o planejado, os emissários chegariam à capital real hoje. Zanak, trajado com uma armadura que não estava acostumado, estava alinhado com seus cavaleiros nos portões da capital real que levavam a Errantel. O tempo nublado nos últimos dias tinha desaparecido, como se tudo tivesse sido uma ilusão, e agora era a própria imagem da primavera. No entanto, pôde-se ver uma cobertura pesada de nuvens à distância. Parece que o céu azul estava limitado ao céu diretamente acima da capital real. Esse tipo de cenário era bastante bizarro. Na verdade, o meteorologista da capital real gritou: "Isso é impossível", enquanto coçava a cabeça. Ele trabalhava no Palácio Real há muito tempo e podia prever o clima do dia seguinte com mais de 90% de precisão. Assim, quando ele declarou que isso era impossível, isso implicava que esses céus azuis eram tudo menos naturais. Zanak suspirou profundamente sob o elmo. Ele nunca tinha ouvido falar durante as aulas de seus professores de magia que controlava o clima. Contudo, o supracitado rei feiticeiro poderia usar essa magia com uma facilidade desdenhosa. Os homens de Zanak não eram apenas não qualificados na área da magia, mas não tinham conhecimento de outros fenômenos estranhos. Isso fez sua cabeça doer. Mais precisamente, porque ele tinha confiado demais no Marquês Raven. Ele reuniu o conhecimento de seus aventureiros, compilou-o e chamou-o de Pergaminho do Tigre. Continha informações sobre vários tipos e aparências de itens mágicos, os tipos e poderes de monstros, todos os tipos de magias e assim por diante. Até ultimamente ele compartilhara livremente aquele pergaminho com Zanak, seu aliado. Porém, já que Raven não estava mais na capital real, o Pergaminho do Tigre naturalmente foi junto com ele. Ele tentou encontrar nobres que haviam aprendido informações relevantes com aventureiros, como Raven, mas, infelizmente, não havia nenhum. Isso não foi porque esses nobres eram estúpidos, mas porque viviam em um mundo completamente diferente daqueles aventureiros. Mesmo os nobres contratando aventureiros regularmente, apenas queria usar sua força e nada mais. Os nobres não estavam interessados no mundo dos aventureiros ou nas notícias que os aventureiros tinham. Os nobres tinham sido assim ao longo dos 200 anos de história do reino. Desse ponto de vista, Raven era bastante atípico. Deve ser difícil encontrar aventureiros aposentados, especialmente Mithril e ranks maiores. Ele ouviu falar que aventureiros odiavam coisas complicadas como política. E de fato, uma vez que se entrasse no mundo da política, a pessoa perderia a liberdade. Então aventureiros com esse pensamento realmente viriam trabalhar para ele depois de se aposentarem? O coração de Zanak ficou pesado quando pensou a respeito. Meu príncipe! O grito do cavaleiro ao lado dele trouxe Zanak de volta aos seus sentidos. Ele olhou para a entrada e os viu. Ele poderia começar a distinguir os emissários do Reino Feiticeiro. Eles haviam exercido pressões antecipadas ao fechar esta rua por hoje, impedindo qualquer tráfego. Como resultado, ninguém entrava ou saía de suas casas. Os portões da cidade também foram bloqueados apenas por hoje. Tudo bem, vamos repassar o plano. Devemos tratá-los como dignitários estrangeiros. Tentar qualquer coisa nos emissários do Reino Feiticeiro é uma ofensa grave. Será punido por execução sumária. Sim, senhor. A resposta dos cavaleiros foi bastante vigorosa, e as espadas em suas cinturas emitiram um tinir alto e unificado. Ótimo! Mostre-lhes respeito, mostrem-lhes a glória do reino. Sim, senhor. O grupo permaneceu absolutamente imóvel até os emissários chegarem. Em pouco tempo, a vanguarda dos emissários chegou até eles. Era um cavaleiro de armadura negra. Montava um bicorne de olhos vermelhos,
cujo corpo negro ostentava 2 chifres na cabeça. Pôde-se imaginar que quem estava em cima da feira não era humano. Emanava uma aura de perigo mortal, tão radiante quanto o sol. Sua armadura completa pulsava como se estivesse viva. Zanak podia sentir seu cavalo de guerra tremendo de medo. Ele fechou sua manopla e bateu no peito. Peço desculpas por me dirigir ao senhor ainda em minha montaria. Somos da delegação do reino feiticeiro de Ainzogon. A voz era comparável à música retirada de instrumentos apodrecidos. Isso fez até o cabelo de seus ouvintes ficar arrepiado. Zanak reuniu coragem para banir o medo e depois falou. Eu sou o segundo príncipe de Reistize, Zanak Valion e Gana Rilivaiself. Por ordem de sua majestade, devo guiar seu grupo para o Palácio Real. Por favor, sigam atrás de nós. Reconhecido. Agradecemos por nos guiar. Este quem vos fala é Perdão, mas quem vos fala não tem nome, então, se me permitido, humildemente me apresento pelo nome de minha raça. Este quem vos fala é um Death Cavalier. Zanak ficou boquiaberto ao dar o nome de sua espécie, mas reagiu imediatamente para não o ofender com o atraso. Então, posso me dirigir ao senhor como Cavalier Dono. Naturalmente, seria uma honra ser abordado desse modo. Claro. Primeiramente, seria possível eu saudar o líder dos emissários? Como o segundo príncipe, eu também sou responsável pelas ações do líder dentro do reino. Se possível, gostaria de explicar as circunstâncias pessoalmente. Reconhecido. Transmitirei sua mensagem à nossa líder Dono. Tens meus mais profundos agradecimentos. Com isso, o porta-voz recuou para entregar seu relatório. Embora todo o processo parecesse bobo, ele estava enfrentando o reino feiticeiro, não poderia menosprezar nada. Era uma nação que podia controlar os undeads e fazer uso de monstros, então seria melhor supor que as formas usuais de fazer as coisas eram inaplicáveis aqui. Ele se sentiu estúpido por esperar que o líder dos emissários tivesse uma forma vagamente humana. Atenção, mantenham suas expressões neutras. Não podemos nos dar ao luxo de fazer qualquer coisa que os ofenda. Sim, senhor. Quando ele ouviu a resposta dos cavaleiros, Zanak colocou força no abdômen. Os emissários haviam passado por várias cidades no caminho até aqui, então era como se Zanak já conhecesse a composição do grupo. Havia 5 carruagens. Cada uma delas era puxada por um monstro em forma de cavalo que irradiava um ar pouco auspicioso. Então, havia numerosos Death Cavaliers, que tinham sido encarregados da segurança do perímetro. Havia também outros monstros ao lado deles. Zanak não conhecia seus nomes ou quão perigosos eram. Ainda assim, isso não alterava em nada suas capacidades. Já que foram enviados pelo rei feiticeiro, ele não podia permitir que qualquer expressão negativa fosse mostrada. Um Death Cavalier, provavelmente o mesmo de antes, aproximou-se dele ao lado dos emissários. Perdoe a longa espera. Nossa líder, a mão direita do rei feiticeiro Ainzogon, Albedo-sama, concordou em se encontrar com o senhor. Zanak Dono, por favor, venha por aqui. Depois de sinalizar aos outros cavaleiros para manterem suas posições, Zanak guiou seu cavalo atrás do Death Cavalier. Com toda a honestidade, era bastante aterrorizante. Afinal, Zanak estava se movendo entre monstros que nunca tinha visto antes. Mesmo assim, ele ainda tinha seu orgulho como membro da família real. Zanak logo seria o rei, já que teria de se encontrar com emissários do rei feiticeiro. Ele se proibiu de desgraçar sua imagem. Em vez disso, ele teve que demonstrar sua habilidade neste momento, e deixá-los levar para casa as notícias das pessoas talentosas no reino Reistize. O cavalo de Zanak não conseguiu evitar um suor frio quando se aproximava da carruagem. Zanak desmontou, ficando parado diante da carruagem. Pois bem, a representante do reino feiticeiro, Albedo-sama, está vindo. Que tipo de monstro vai aparecer agora? Zanak desejou que sua expressão não mudasse. A porta se abriu lentamente e uma figura humana emergiu lentamente. O que ele viu lá foi a mais pura expressão da beleza. Não,
Zanaki não conseguia pensar em um adjetivo que pudesse descrevê-la melhor. A única coisa que veio à mente foi beleza de nível mundial. Ninguém neste mundo poderia ter uma aparência comparável à de Renner. Zanaki acreditava nisso até agora, mas depois percebeu que estava enganado. Se Renner era uma beleza radiante e dourada, então Albedo era uma beleza sedutora atingida pela escuridão. Albedo pisou nos degraus da carruagem. O som fraco de seus saltos altos trouxe Zanaki de volta à realidade. Zanaki imediatamente genufletiu diante dela e baixou a cabeça. Pode-se pensar que era embaraçoso para um príncipe de uma família real se curvar diante de qualquer um, mesmo se fossem para os emissários de outra nação. Entretanto, depois de considerar a diferença de poder entre o reino e o reino feiticeiro, esse foi o curso correto de ação. O que o reino precisava agora não era glória, mas benefícios concretos. O senhor poderia erguer a cabeça, por favor? A voz calma e encantadora ecoou por cima dele. Imediatamente. Quando ele olhou para cima, o rosto da donzela estava sorridente quando ela olhou carinhosamente para ele. Essa era uma atuação praticada que homens superiores adotariam, não? Ela era mesmo humana. Zanaki moveu seus olhos para medir seus contornos. Primeiro, havia as asas da cintura, seriam itens mágicos ou alguma outra coisa? Da mesma forma, os chifres se projetavam dos lados de sua cabeça. Se fossem itens mágicos ou se realmente pertenciam a uma criatura heteromórfica não o incomodou, não parecia particularmente bizarro uma vez que considerou que ela veio do reino feiticeiro. Eu sou a emissária do reino feiticeiro de Ainzogon, Albedo. Embora seja apenas por alguns dias, estaremos aos seus cuidados. Se levante, príncipe dono. O senhor certamente não pode continuar falando a partir desta posição. Tens meus mais profundos agradecimentos. Zanaki se endireitou, e então um problema se apresentou. Embora ele tivesse aprendido que o nome dela era Albedo através da conversa, era apenas isso. No reino, e no império, os plebeus tinham 2 nomes, nobres tinham 3 nomes e pessoas tituladas tinham 4 nomes. Como membros da família real, eles tinham 4 nomes, contando seus títulos, somavam um total de 5 nomes. Foi por isso que Girknivirhun e Farlor de Elnix e seus 4 nomes foi ridicularizado por não ser digno de membros da realeza. Contudo, um nome como Albedo soava como um pseudônimo ou um apelido. Então, não se poderia ser tão tolo quanto se dirigir a um membro da nobreza por tal alcunha. Embora pudesse estar se preocupando desnecessariamente, ele não podia ter certeza de que tal situação não ocorreria. E o motivo do agradecimento foi porque muitos nobres morreram no campo de batalha anterior. Não foram apenas os chefes de família que pereceram, mas até mesmo os herdeiros primogênitos de algumas famílias. Atualmente, muitas famílias nobres eram lideradas pelas peças de reposição, o segundo ou terceiro filho. Peças de reposição. Ninguém esperava muito desses nobres. Não só eles não estudaram, mas também não tinham conhecimento. Em suma, nem mesmo tinham uma educação apropriada. Em circunstâncias normais, eles teriam sido devidamente educados pelos superiores em sua facção, mas dadas as perdas da guerra anterior significava que eles não tinham mais a mão de obra para tais esforços. Como resultado, muitas pessoas incompetentes foram forçadas ao centro do palco, e essas pessoas incompetentes se reuniram para formar uma facção de incompetentes. Atualmente, a classe da nobreza do reino despencou, graças a essas pessoas. Neste momento crucial, poderiam eles tratar uma mulher do porte de Albedo com etiqueta adequada? Perdoe-me, mas posso saber como devo abordá-la corretamente, Albedo-sama? Esta foi uma pergunta um tanto desrespeitosa. Normalmente, ele deveria ter perguntado: que título Vossa Excelência mantém entre o pariato, Albedo-sama, ou talvez qual é a sua posição no reino feiticeiro? O problema era que ela poderia ter respondido: então nem sequer sabe a posição de uma emissária do país vizinho. Ainda assim, isso era culpa do reino feiticeiro. Afinal, nenhuma informação sobre o reino feiticeiro havia fluído de suas fronteiras.
Embora tivesse declarado sua própria soberania por vários meses, eles haviam se restringido em grande parte aos assuntos internos. Esta foi a primeira vez que eles se envolveram em relações diplomáticas por conta própria. Tudo que Zanuck sabia sobre Albedo era que ela era a líder dos emissários e a mão direita do rei feiticeiro. O Império provavelmente saberia, mas eles não nos disseram nada. Bem, qualquer um que tivesse pedido que aquele tipo de magia fosse usada em nós deve nos odiar até os ossos. Como se sentisse suas preocupações, Albedo respondeu. Embora possa não parecer, fui designada como a supervisora que lidera todos os guardiões de andar e guardiões de área dentro do reino feiticeiro de Ainzogon. Entendo. Ele disse isso, mas não fazia ideia do que significava ser a supervisora. Além disso, ele era completamente ignorante em relação ao andar de que ela falava. Albedo continuou falando, aparentemente visto através de sua confusão oculta, de fato. Eu e a Insama não, digo, eu sou a segunda em comando do rei feiticeiro, a supervisora guardiã. Talvez isso seja mais apropriado. Compreendo agora. A Insama, parece que ela está perto o suficiente para se dirigir a ele dessa maneira. Então ela é uma marquesa, não, uma duquesa, talvez. Eu preciso levar essa informação de volta para os outros. Mas ainda assim, supervisora. Guardiã. Então, Albedo-sama, permita-me acompanhá-la ao Palácio Real. Há suítes na capital real, onde rezo para que fique em casa por enquanto. Meu pai, o rei Ramposa III, é de idade avançada, então me atribuiu a tarefa de oferecer-lhes boas-vindas nos portões da capital. Eu rezo para que nos perdoe. Tudo bem. Seu sorriso não mudou em nada. Normalmente, ela deveria estar agradecendo ao príncipe. No entanto, ele podia sentir claramente quem demonstrava a superioridade aqui. Suor frio escorria pelas costas de Zanuck. Isso porque ele entendeu que forjar boas relações com eles provavelmente seria uma tarefa muito difícil. Além disso, nós normalmente tocaríamos os sinos em comemoração, mas o infeliz desentendimento entre nossos países levou à tragédia, então rezo que nos perdoe por não os tocar. Além disso, o povo comum ainda não sabe de vossa chegada, assim, espero que leve isso em consideração. Claro, isso não é um problema. Ele não tinha ideia do que o povo faria se soubessem que uma emissária do rei feiticeiro tinha vindo conhecê-los. Nesse aspecto, a resposta de Albedo foi um grande alívio. É melhor pensar que eu devo um favor a ela. Ele não estava preocupado com o fato de os emissários serem atacados por uma multidão enfurecida. Aqueles Death Cavaliers, de fato, todos os presentes provavelmente eram muito fortes, mesmo dentro do reino feiticeiro. Ele podia facilmente acreditar que cada um deles era páreo para o finado Gazef Stronoff. Então, posso fazer algumas perguntas pessoais? Claro! Eu responderei se estiver dentro do meu alcance. Poderia me informar sobre o itinerário depois que chegarmos ao Palácio Real? Sim. Primeiro, há um jantar marcado comigo e com o resto da família real hoje à noite. Amanhã, visitaremos os teatros durante o dia para assistir às danças e realizar um jantar à noite, onde todos os nobres do reino serão convidados. No dia seguinte, haverá um concerto da orquestra do palácio, depois disso que iniciaremos as negociações diplomáticas. Então é assim que será. Bem, eu creio que não haverá problema se decidirmos fazer uma excursão pela capital. Claro! Vamos selecionar os melhores cavaleiros para servirem de guardas. Embora estivesse implícito que os cavaleiros os defenderiam, isso também implicava em observação e até mesmo para restringi-los de suas ações, se surgisse a necessidade. Posso saber se algum lugar lhe interessa. Eles precisariam bloquear completamente a área quando fosse a hora, para impossibilitar que os plebeus se aproximassem daquele lugar. Não há lugares que particularmente me interessem. Como não sei quais locais vale a pena visitar na capital, poderia me guiar em uma excursão. Entendido. Farei os preparativos apropriados. Albedo sorriu e assentiu.